Livro Peça e será atendido. Capítulo 8. O valor escondido atrás de suas reações emocionais. Seu sentido da visão é diferente do sentido da audição, e seu sentido do olfato é diferente do sentido do tato. Mas, embora diferentes, todos são interpretações vibráteis. Em outras palavras, quando você se aproxima de um fogão quente, seus sentidos de visão, paladar, olfato, não lhe dizem necessariamente que o fogão está quente. Mas, quando você aproxima seu corpo do fogão, os sensores na sua pele logo o avisam de que o fogão está quente. Da mesma forma como você utiliza seus 5 sentidos físicos para interpretar sua experiência na vida física, você nasceu com outros sensores, suas emoções, que são os intérpretes vibráteis, que o ajudam a entender as experiências que está vivendo. Emoções são indicadores do seu ponto de atração. Suas emoções são os indicadores do conteúdo vibrátil do seu ser, em todos os momentos. Por isso, quando você se conscientiza do sentimento presente em suas emoções, pode também tomar consciência do tipo de vibração que está oferecendo. De posse dessa consciência, pode guiar sua experiência de vida como quiser. Como as emoções lhe dizem tudo o que você quer saber sobre seu relacionamento com a fonte, geralmente nos referimos a elas como sistema de orientação emocional. Quando você tomou a decisão de vir ao mundo nesse corpo físico, sabia perfeitamente da sua conexão eterna com a energia essencial. Sabia também que suas emoções seriam indicadores constantes que lhe informariam, em todos os momentos, o estado de seu relacionamento com a sua energia essencial. Compreendendo essa fantástica orientação, a qual tem acesso a cada momento, você não experimentou qualquer sensação de risco ou confusão, somente de aventura e verdadeira satisfação. Emoções são indicadores do seu alinhamento com a energia essencial. Embora nunca possa haver um desalinhamento com a fonte que o desconecte dela totalmente, os pensamentos que você concentra sua atenção proporcionam uma variação substancial em termos de alinhamento ou desalinhamento com a energia não física, quem você realmente é. Por isso, com o tempo e a prática, você saberá em todos os momentos qual o nível de alinhamento com quem você realmente é, pois, quando se alinha totalmente com a energia da sua fonte, você progride. E quando não permite esse alinhamento, não progride. Vocês são seres poderosos. Vocês são completamente livres para criar. Quando sabe disso e se concentra em coisas que estão em harmonia vibrátil com esse conhecimento, você experimenta uma alegria ilimitada. Mas, quando é tomado por pensamentos contrários a essa verdade, sente as emoções opostas de perda de energia e sobrecarga. Use suas emoções para encontrar o caminho de volta ao bem-estar. Quando seu pensamento está ajustado ao seu ser essencial, você sente a harmonia correndo pelo seu corpo físico. Alegria, amor
e uma sensação de liberdade são emoções provocadas por esse alinhamento. No entanto, quando seus pensamentos não estão ajustados com o que você realmente é, a desarmonia toma conta de seu corpo físico. Depressão, medo e sentimentos de rejeição são causados por esse desalinhamento. Assim como os escultores moldam o barro para criar o que lhes agrada, você pode criar moldando a energia. Você a molda com o seu poder de concentração, pensando em coisas, lembrando-se de coisas e imaginando coisas. Você concentra a energia quando fala, quando escreve, quando ouve, quando está em silêncio, quando se lembra e quando imagina. Você a concentra através da projeção do pensamento. Como os escultores, que com o tempo e a prática aprendem a moldar o barro para criar o que desejam, você pode aprender a moldar a energia que cria mundos com a concentração de sua mente. E assim como os escultores, que com as mãos sentem o caminho à medida que vão criando, você usará suas emoções para sentir o caminho, para atingir o bem-estar. Capítulo 9. As 3 etapas para o que você deseja ser, fazer ou ter. Conceitualmente, o processo criativo é simples. Consiste em apenas 3 etapas. Etapa 1. O trabalho é seu. Você pede. Etapa 2. O trabalho não é seu. A resposta é dada. Etapa 3. Seu trabalho. A resposta é dada, deve ser recebida ou aceita. Você precisa deixá-la entrar. Etapa 1. Você pede. A etapa 1 acontece de maneira fácil e automática, pois todos os seus desejos, desde os mais discretos ou mesmo inconscientes, até os mais claros, precisos e vívidos, resultam das experiências vividas no dia a dia. Os desejos ou pedidos são subprodutos naturais da sua exposição ao ambiente cheio de variedades e contrastes onde você vive. Por isso, a etapa 1 acontece naturalmente. Etapa 2. O universo responde. A etapa 2 é uma etapa simples, pois o trabalho não é seu, é do não físico, da força de Deus. Todas as coisas que você pede, pequenas ou grandes, são imediatamente acatadas e respondidas. Quando você pede, é atendido sempre. De vez em quando, seu pedido é expresso em palavras, mas, na maioria das vezes, ele emana de você na forma de vibração, como um fluxo constante de desejos, cada um encadeado no outro, e todos sendo respeitados e respondidos. Toda pergunta é respondida, todo desejo é atendido, toda prece é respondida, todo pedido é concedido. Muitas pessoas talvez discordam dessa afirmação, citando exemplos de desejos não realizados em sua experiência de vida. Isso acontece porque elas ainda não entenderam e não concluíram a etapa 3, que é fundamental. Sem a conclusão desta etapa, as 2 primeiras podem passar despercebidas. Etapa 3. Você permite a entrada da resposta.
A etapa 3 é a aplicação prática da arte da permissão. É a razão da existência do seu sistema de orientação. É a etapa na qual você ajusta a frequência vibrátil do seu ser para sintonizar a frequência vibrátil do seu desejo. Da mesma forma que seu rádio precisa estar sintonizado na frequência da estação que você deseja ouvir, a frequência vibrátil do seu ser deve combinar com a frequência vibrátil do seu desejo. É o que chamamos a arte da permissão. Permitir receber o que está pedindo. Se não estiver na frequência adequada para receber, mesmo que seus desejos tenham sido respondidos, você não vai perceber e terá a impressão de que eles não foram respondidos. Isso não significa que não tenham sido ouvidos. O que aconteceu é que suas vibrações não estavam sintonizadas e você não deixou a resposta entrar. Toda questão, na realidade, contém duas: o desejado e o não desejado. Qualquer pedido envolve duas questões: aquilo que você deseja e o que não deseja. Em geral, mesmo quando você acredita que está pensando em algo que deseja, na verdade, está pensando exatamente no oposto do que deseja. Por exemplo, eu quero estar bem de saúde. Eu não quero ficar doente. Quero ter segurança financeira. Não quero passar por privações. Quero encontrar um par perfeito. Não quero ficar sozinho. É muito útil examinar o que você está pensando, o que está acontecendo na sua vida e em que direção você está indo. Quando compreender a importância das mensagens que suas emoções estão lhe enviando e prestar atenção nelas, você não precisará esperar até que algo aconteça para entender qual tem sido a sua oferta vibrátil. Examine o que está sentindo e você poderá dizer exatamente que direção está tomando. Sua atenção deve estar no desejo e não na ausência dele. Você nem sempre tem consciência de que seus desejos foram respondidos, porque muitas vezes existe um intervalo de tempo entre o seu pedido, etapa 1, e a permissão que você dá para receber a resposta, etapa 3. Mesmo que um desejo claro emane de você, gerado por alguma situação específica, muitas vezes, em vez de concentrar sua atenção exclusivamente no desejo, você a concentra na situação negativa que deu origem ao desejo. Por exemplo, seu carro está ficando velho e vive na oficina. À medida que começa a notar o desgaste do carro, você se surpreende desejando um carro novo. Como anseia por aquela sensação de segurança que um carro novo traz, uma forte vibração de desejo emana de você. A fonte o recebe e com gentileza responde imediatamente. Porém, como você não estava consciente das leis do universo e do processo de criação em 3 etapas, esse sentimento arrebatador de desejo por um carro novo durou muito pouco. Em vez de concentrar-se nele e continuar a pensar com empolgação no carro novo, entrando assim em harmonia vibrátil com a sua nova ideia, você se concentra no carro velho e nos motivos pelos quais deseja trocá-lo. Esse carro só me dá aborrecimento, você conclui, sem perceber que ao olhar para o carro que não o satisfaz,
está direcionando suas vibrações para ele e não para o carro novo que deseja. Eu realmente preciso de um carro novo, você diz, e volta a falar de todos os problemas do seu carro decadente. Dessa forma, você continua a se manter fora do alinhamento vibrátil com o seu novo desejo e fora da frequência necessária para receber o que está pedindo. Enquanto você se concentrar mais no que não deseja, não conseguirá o que realmente deseja. Se estiver pensando o tempo todo no seu lindo carro novo, ele acabará vindo até você. Mas, se os seus pensamentos estiverem voltados para o carro atual, o carro novo e confiável não poderá chegar até você. Talvez pareça difícil perceber a diferença entre o que é pensar realmente no carro novo e o que é ficar ligado ao antigo. Mas quando você estiver bem consciente do seu sistema de orientação emocional, das emoções que está sentindo, será capaz de fazer essa distinção com a maior facilidade. Agora você tem a chave para criar todos os seus desejos. Quando você entender que seus pensamentos equivalem ao seu ponto de atração e que sua forma de sentir indica o seu nível de permissão ou de resistência, terá a chave para criar tudo o que deseja. Não é possível que você sinta sistematicamente emoções positivas a respeito de alguma coisa e ela dê errado, assim como não é possível que você tenha uma ideia negativa sobre algo e dê certo. Seus sentimentos lhe dirão se você está permitindo ou não a entrada do seu bem-estar natural. Embora não exista uma fonte de doenças, você é capaz de ter pensamentos que rejeitam o fluxo natural de saúde, assim como pode ter pensamentos que rejeitam o fluxo natural de abundância, apesar de não haver uma fonte de pobreza. Lembre-se, o bem-estar está fluindo constantemente em sua direção. Se você não tiver pensamentos que o retardem ou o bloqueiem, poderá experimentá-lo em todas as áreas da sua vida. Não importa em que ponto você se encontra atualmente em relação ao que deseja, se prestar atenção à sua forma de sentir e direcionar o pensamento para sentimentos positivos, poderá entrar novamente em harmonia vibrátil com o bem-estar, que é seu estado natural. Não se esqueça, você é uma extensão da energia não física, pura e positiva. Por isso, quanto mais estiver em harmonia vibrátil com você mesmo, melhor se sentirá. Quando você ama alguém ou a si mesmo, tem uma vibração sintonizada com o que realmente é. Mas, se fica procurando falhas em si mesmo ou nos outros, emitirá uma vibração não sintonizada com quem realmente é. A emoção negativa que sente nos momentos em que olha alguém com animosidade indica que você deixou a vibração de resistência se instalar e não está mais permitindo a conexão pura entre o seu eu físico e a sua parte não física. Costumamos nos referir a essa parte não física como seu ser interior ou a sua fonte. Mas não importa o nome dado a essa fonte de energia ou a força da vida. O importante é que você tome consciência de que está permitindo uma conexão plena com ela, ou de que a está bloqueando de alguma forma. Suas emoções são indicadores constantes do seu nível de permissão
ou de resistência a essa conexão. Capítulo 10. Com a prática, você se tornará um criador intencional e alegre. Quando você conseguir analisar conscientemente a sua forma de sentir, poderá direcionar cada vez melhor a energia essencial e se tornará um criador intencional, alegre e disciplinado. Com a prática, você será capaz de obter o controle dessa energia criadora e, como um hábil escultor, terá prazer em direcioná-la para a sua criação individual. Quando falamos de energia criadora, 2 fatores devem ser considerados. Primeiro, a intensidade e a velocidade da energia. Segundo, o nível de permissão ou de resistência que você oferece a ela. O primeiro fator está relacionado ao tempo que você levou elaborando o seu desejo e até que ponto foi específico. Em outras palavras, quando passa muito tempo desejando algo, seu poder é muito maior do que quando pensa nisso pela primeira vez. E também, quanto mais o seu desejo for específico, mais poderosa será a convocação. Depois que o desejo tiver atingido essa espécie de poder ou velocidade, é muito fácil para você sentir como anda sua permissão ou sua resistência. Quando você pensa em algo que espera há muito tempo e se dá conta de que não aconteceu ainda, é provável que experimente um forte sentimento negativo, o que significa que deixou de estar em alinhamento vibrátil com uma coisa que possui uma forte energia. Entretanto, se você pensar em algo pelo qual vem esperando há muito tempo e imaginar que está acontecendo, é provável que seu sentimento seja de alegre antecipação. Examine o que está sentindo e saberá se está sintonizado com o seu desejo ou com a ausência dele. Se está permitindo ou resistindo à percepção do seu desejo, se o está ajudando ou impedindo. Quando seu pensamento se torna dominante. Sempre que você se concentra consistentemente em um assunto, gerando uma ativação vibrátil consistente dentro de você, ele se torna um pensamento dominante. Quando isso acontece, as coisas sintonizadas com ele começam a se manifestar. Da mesma forma como um pensamento anterior se une a outros pensamentos sintonizados com ele, agora as coisas sintonizadas com o seu pensamento dominante começarão a surgir no seu caminho. Artigos de revistas, conversas com amigos, observações pessoais, tudo aquilo que vai contribuir para a realização do seu desejo. O processo de atração se tornará aparente. Depois que a sua atenção focalizada tiver ativado suficientemente uma vibração dominante dentro de você, as coisas desejadas ou não começarão a abrir caminho em sua experiência pessoal. É a lei. Como se tornar efetivamente um criador intencional. Lembre-se, antes de poder efetivamente prestar atenção às suas emoções e tirar proveito disso, você deve primeiro aceitar que o bem-estar é a única corrente que flui. Você pode permitir ou rejeitar esse fluxo, mas quando o permite,
você está bem. Quando o rejeita, está doente. Em outras palavras, só existe um fluxo de bem-estar que você pode aceitar ou rejeitar. Veja como está se sentindo. Essa é a melhor forma de saber qual é a sua escolha. Você é uma pessoa feita para progredir e se sentir bem. Você está bem. Você é amado. E o bem-estar flui constantemente em sua direção. Se você permitir sua entrada, ele se manifestará de todas as formas em sua experiência. Qualquer coisa a que você dá atenção já está pulsando em uma vibração de energia. À medida que mantém sua atenção nessa coisa, você começa a vibrar da mesma forma. Cada vez que se concentra nela e oferece a vibração, vai ficando mais fácil fazer, até que depois de algum tempo, você desenvolve uma espécie de tendência vibrátil. É como praticar um exercício, fica cada vez mais fácil. Dessa maneira, como já dissemos, se forma uma crença. Uma crença é apenas uma vibração praticada muitas vezes. Em outras palavras, depois que você tiver praticado um pensamento durante um tempo suficiente, toda vez que voltar a qualquer assunto ligado ao pensamento, a lei da atração o remeterá à vibração da sua crença. Assim, a lei da atração traz para você coisas sintonizadas com essa vibração. Qualquer coisa em que você concentre muitas vezes sua atenção se transformará na sua verdade. A lei da atração determina assim: sua vida e a de qualquer outra pessoa é apenas um reflexo da predominância de seus pensamentos, sem nenhuma exceção. Você tomou a decisão de direcionar seus pensamentos? Para ser o criador intencional da sua própria experiência, você precisa direcionar seus pensamentos. Só quando escolher intencionalmente a direção de seus pensamentos é que poderá afetar de forma deliberada seu ponto de atração. Você não pode querer modificar seu ponto de atração se continuar a observar e acreditar nas coisas da forma como sempre o fez. Assim como não pode sintonizar seu rádio na 630 AM para receber a transmissão da 101 FM. Suas frequências vibrantes precisam estar sintonizadas. Repetindo mais uma vez, cada emoção que você sente é um indicador do seu alinhamento ou desalinhamento com a energia da sua fonte. Quando você presta atenção nessas emoções e tenta se concentrar em pensamentos positivos, está usando o seu sistema de orientação emocional para seu benefício, como pretendia quando decidiu vir ao mundo nesse corpo físico. Seu sistema de orientação emocional é a chave para ajudá-lo a entender qual é exatamente o seu ponto de atração atual. Às vezes, parece difícil perceber a diferença entre o pensamento ligado àquilo que você realmente deseja e o pensamento ligado à ausência do objeto do seu desejo. Mas é fácil perceber essa diferença, porque quando se concentra totalmente em seu desejo, você se sente maravilhosamente bem. E quando se concentra na ausência do que deseja, sente-se terrivelmente mal.
Suas emoções sempre lhe informam o que você está fazendo com a sua vibração. Elas sempre lhe dizem exatamente qual é o seu ponto de atração. Por isso, prestando atenção nas suas emoções e oferecendo intencionalmente pensamentos que favoreçam sua forma de sentir, você poderá guiar-se conscientemente rumo à frequência vibrátil que permitirá a realização de todos os seus desejos. Você consegue aceitar-se como um ser vibrátil? A maioria dos nossos amigos no estado físico não está acostumado a encarar a vida em termos de vibrações. E certamente nenhum deles costumam pensar em si mesmo como receptor e transmissor. Mas você vive em um universo vibrátil e é mais energia, vibração ou eletricidade do que percebe. Se você aceitar essa nova orientação e passar a aceitar-se como um ser vibrátil que atrai todas as coisas que lhe acontecem, então começará a deliciosa jornada rumo à criação intencional. Se entender a correlação entre o que está pensando, o que está sentindo e o que está recebendo, você possuirá todas as chaves necessárias para ir de onde se encontra para onde deseja estar em todos os aspectos.